volta com o Inspire-se. Agora vamos falar sobre procedimentos estéticos na área masculina com a dermatologista Gabriele Adames. Doutora Gabriela, que prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui, ainda mais num assunto tão procurado e tão comentado cada vez mais, né? A gente sabe que os homens estão buscando muitos procedimentos hoje em dia. Então, né, e cada vez mais a gente tem essa sensação, né, que a gente vê os homens se cuidando mais, mas no consultório, no dia a dia, então é possível realmente ver isso também. Cresceu o número do público masculino em consultório também? Com certeza. Nos últimos anos, a estatística é que os homens, houve um 30% de aumento na procura dos procedimentos estéticos, né? Ainda tem muito preconceito, ainda tem muito medo, tem muitos homens que têm muita vergonha de falar que estão fazendo procedimentos estéticos. Então, a gente recebe alguns que dizem assim, olha, eu tenho visto, mas eu tinha muito medo, aí um amigo fez e começou a me inspirar, e eu vi que ele não teve nenhuma modificação facial, porque teve aquele boom da harmonização facial, e eles ficaram com medo de procurar esses procedimentos justamente porque eles não querem modificar, assim como a gente, né? Mulheres já procuram isso há muito tempo, e muitas ainda não procuraram porque elas acham que vão chegar no consultório e vão virar outra pessoa, e não é sobre isso. Doutora, mas com razão, porque em muitos casos acabou acontecendo isso, né? Então, mas a receita é sempre procurar um bom profissional, como a doutora Gabriele, que não tem erro, né? Não, isso. E, claro, alinhar a expectativa daquele paciente, né? Por isso que eu falo, a primeira consulta, a anamnese médica, é muito importante em todos os sentidos para a gente ver medicações, estilo de vida, alimentação, se está fazendo atividade física, se está perdendo peso e o que é a expectativa daquele paciente, né? Tem pacientes que querem tirar algum ponto específico que está incomodando, por exemplo, a olheira, que é um dos procedimentos número 1 procurados pelos homens, né? Pelo olhar cansado. Eu tenho pacientes empresários que dizem assim, ai, parece que eu não dormi a noite inteira, que eu tô cansado. Então, eles vão procurar exatamente queixas específicas. Outros pacientes, eles vão para as rugas na testa, ao redor dos olhos. E eu falo, a toxina no homem, que é o Botox, que é uma marca, né? É diferente da mulher, né? A mulher, a gente quer arquear mais a sobrancelha, quer ficar com o olhar mais elevado. O homem, não. Ele tem uma musculatura mais pesada e a gente tenta deixar o olhar mais retificado e masculino, não feminilizar o homem, pelo contrário. E também dá para continuar com rugas mesmo fazendo Botox, né? O que a gente quer justamente é suavizar a aparência daquele homem. A gente está vivendo cada vez mais, né? Claro, tanto o homem quanto a mulher. O país está envelhecendo, né? Então, por que não envelhecer melhor, com qualidade? Isso. E isso que você falou agora, acho tão importante, assim, tu pode permanecer com as rugas, né? Principalmente homens, ou determinada idade que já está marcado e não quer parecer tão diferente, mas é só dar uma suavizada, já vai fazer uma diferença. Claro, já vai deixar o olhar mais descansado, né? E uma aparência mais elegante, mais harmônica, né? Não, a gente não está falando sobre super preenchimentos, grande quantidade de volume de produto. A gente está falando de comunicação visual, né? E isso até em termos de mercado de trabalho. A gente sabe que é importante, né? Claro. Para a mulher já é algo que vem sendo falado há muito tempo. E principalmente na região sudeste do país, isso já é de praxe, sabe? Então, pessoas que, em termos de venda, de comunicação, de fechamento de negócios, a gente sabe que é um perfil que comunica muito mais fácil. E o Sul acaba sendo um pouco mais conservador em relação a esses procedimentos no público masculino, mas hoje em dia isso acabou, né? Então, esse nicho de pacientes, isso para todas as classes sociais, tem procurado mais, eles têm investido mais, eles têm se preocupado muito mais com a aparência e não é sobre não ter rugas que a gente está falando, é sobre ter uma aparência mais elegante, mais saudável, com maior poder de comunicação ali. Não, e existe fala tanto de autocuidado para as mulheres, de autoestima, e acaba não falando para o público masculino. Por que não, né? Então, no momento também que o homem faz um procedimento que vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar muitas coisas na sua vida automaticamente também, né? Isso, e com naturalidade. E também outra coisa é que a gente tem recebido cada vez mais tecnologias sem pós, sabe? Então, como os ultrassons microfocados, átrio, ultraforma, enfim, tem vários, tem uma gama, né? Que são procedimentos que a gente chama de lunch time, que podem ser feitos na hora do almoço, né? Olha que maravilha. Então, os pacientes vêm, eles fazem os procedimentos, o homem tem muito medo da dor, né? São procedimentos que a gente considera quase indolor, né? Claro, com analgesia, e depois volta para as atividades, para o trabalho normal, não vai ter hematoma, não vai ficar inchado. Então, as pessoas não vão ficar perguntando o que tu fez. Ninguém vai saber, nem perceber, né? Isso, e o resultado, claro, aí tem o contra, que não vai ser imediato, mas tem a paciência de esperar o resultado final em até 3 meses, porque é o tempo do nosso organismo responder e fazer esse estímulo de colágeno, né? Então, melhora contorno, melhora o lifting, melhora a flacidez, dá um aspecto mais jovial, cola papadinha, pálpebra, abertura de pálpebra sem cirurgia, né? Então, tem muitos pacientes que têm a queda da pálpebra e não querem fazer uma cirurgia plástica, então conseguem fazer esse tratamento
no consultório, sem nenhum pós, né? E com resultado super natural, bonito também. E sempre lembrar o quanto é importante trabalhar com a questão da prevenção também. Com certeza, isso é muito importante. Por isso que eu sempre pergunto da perda de peso, né? Porque a gente está numa geração que tem usado muita medicação, tem perdido peso, então faz esse tratamento em paralelo até para a gente ter o resultado. E aí me perguntam, tá, mas é melhor esperar perder, eu quero perder 10 quilos, então eu vou esperar perder os 10 quilos e aí começar os tratamentos? Não, o ideal é começar o quanto antes, justamente para não ter a modificação facial, Claro, né? A prevenção que tu está falando. Muita gente tem essa mentalidade, né? Primeiro tem que emagrecer, não adianta fazer nada agora. Isso. Então não é para aí. Quanto antes começar, melhor. Doutora, o que mais que a gente pode falar na área estética masculina? O cabelo também é algo que tem sido muito procurado, né? A questão da calvície, de prevenção principalmente. Bom, esse é um boom, né? Os implantes estão a mil, né? Tem muita cirurgia para tratamento capilar. Na clínica, a gente foca muito em tratamentos feitos em consultório dermatológico, né? O que a gente faz? Laser capilar, MMP capilar, que significa a microinfusão de medicamento na pele. Essas tecnologias, elas são utilizadas junto com medicações, que é o drug delivery. Depois a gente coloca remédios nesse couro cabeludo. Para quê? Para engrossar o fio, para aumentar o número de fios, para acelerar o crescimento, né? E até em conjunto com a cirurgia também, quando necessário, tá? Muitas vezes não é necessário. A gente faz um exame com Photo Finder, que é uma tecnologia que amplia o fio e o couro cabeludo, e o paciente chega na clínica e diz, não tem mais cabelo. Quando a gente olha com o equipamento, a gente vê a ampliação do fio e o paciente está cheio de cabelo ali. Então, tem sim solução, tem tratamento sem ser cirúrgico também, sabe? E quanto antes começar, melhor também. Outro caso interessante é que a gente tem recebido pacientes com 20 e poucos anos, que vêm fazer prevenção da calvície. Isso é o mundo ideal. Porque é quando começa a dar os primeiros sinais ali, né? Exatamente. Fala assim, meu pai tá calvo, meu tio tá calvo, eu quero começar a prevenir. E a gente sabe que sim, é um sinal de juventude, né? A linha da implantação. Esses atores de Hollywood, todos eles tentam manter o padrão de beleza masculino, Brad Pitt, George Clooney, todos eles, um dos critérios de beleza masculina é sim a linha de implantação capilar, né? Então a gente tem medicações e tem como reverter, tem como acelerar o crescimento, isso feito em consultório, né? Olha, que maravilha. E a gente está falando, claro, da área masculina, mas mulheres também têm muita calvície feminina, né? E cabelos enfraquecidos, principalmente depois da pandemia também. Então, também serve para as mulheres, né, doutora? Isso mesmo. Nós vamos ver umas imagens que já estavam rodando, mas vamos falar agora sobre elas, doutora. Pode nos explicar esses procedimentos? Aí é um procedimento feito para projeção de queixo masculino, né? Na mulher, o ponto mais enfático, mais elegante é o terço médio do rosto, a bochechinha, né? E no homem é o terço inferior do rosto, contorno e queixo. A gente quer alongar o rosto masculino, que dá mais autoridade, mais beleza masculina, que eu falo que são os pontos que os homens tendem a deixar a barba mais comprida, né? Sim. Então, são os truques que os homens usam. Os pontos que eles usam... Para disfarçar ali, para dar aquela ideia de... Entendi. E aí, claro, aí fica com o rosto mais masculino, mais quadrado, sem exageros, né? A gente não está falando de supervolumizações, né? De transformações, a gente está falando de quadros elegantes de pacientes e dá mais autoridade e fica com o rosto mais bonito, né? É esse o procedimento que a gente está fazendo. Já aí, a gente está fazendo uma tecnologia da clínica, né? A gente tem uma equipe com protocolos masculinos, voltados para o público masculino, e aí ele está fazendo o Atria, tá? O Atria, que é o microfocado. Que é um ultrassom microfocado, como pode ver, o paciente está acordado, está falando, não está sentindo nada. E nesse caso, a gente está fazendo uma tecnologia para subir a bochecha. Então, melhora o bigode chinês, né? Que é a profundidade entre o nariz e o lábio. Melhora o famoso bulldoguinho, que está próximo ao queixo. E melhora o contorno, né? Esse procedimento, que o resultado final é em 3 meses. Doutora, esse procedimento não tem dor? Não, bem tranquilo de fazer. E sai dali, vida normal, não tem inchaço, nada, vermelhidão, nada. Nada. Os homens adoram. É a tecnologia a nosso favor mesmo, né? Isso. E agora, voltando um pouquinho da questão capilar, em quanto tempo é possível já ver diferença, já ver resultados num tratamento capilar? Bom, tem que ter um pouco de paciência, tá? Não é imediato. É, em média, uns 5 a 6 meses para a gente ver o resultado, porque o ciclo do nosso cabelo demora 3 meses. O cabelo nasce, estabiliza e cai, tá? Isso, assim, até para cair, assim, por exemplo, tu falou da pandemia, né? O estresse, se tiver alguma infecção, Covid, uma gripe mais drástica, o cabelo demora 3 meses para cair, nunca é imediato, né? E assim, demora 3 meses para crescer. Então, começando a tratar agora, a gente vai fazendo protocolos mensais, o resultado começa a partir de 3 meses e depois ele vai crescendo 1 centímetro por mês. Então, a gente consegue ver um resultado mais enfático a partir de 5 a 6 meses mesmo. Perfeito. Temos uma pergunta aqui no YouTube da Isabel.
e ela quer saber, ela diz que tem 25 anos, e qual seria o procedimento estético mais indicado para ela nessa idade. Obrigada, Isabel. A gente começa a perder colágeno a partir dos 25 anos, né? Olha, a idade da Isabel. E depois a gente vai perdendo 1% ao ano. Claro, tem que avaliar o paciente. Não existe um procedimento padrão para todo mundo. Mas é muito cedo, né, doutora? 25 anos já perdendo colágeno. Olha, infelizmente é cedo, mas é para todo mundo. Não tem o que fazer. Então, quanto antes começar a prevenção, melhor. Tem que ver se ela já tem alguma perda de peso, porque com 25 anos, se ela teve uma perda de peso agora, ela já deve estar com uma flacidez da bochecha, né? Então, aí pensar numa tecnologia para flacidez ou algum injetável, um bioestimulador de colágeno que melhora a elasticidade da pele. Se ela tem muita força, e isso é muito comum em pacientes mais jovens, né? Isso é uma coisa que perguntam, mas não é muito cedo para começar Botox? Não, não é. Porque a maior força da área dos olhos, da testa, é justamente com essa idade, né? Eu comecei a fazer toxina, claro, era o meu meio, né? Eu estava na residência com 23 anos, né? Se for ver minhas fotos do antes e depois, que é o que eu até tenho que publicar, eu tinha muito mais ruga naquela época, muito mais força muscular, né? E claro, a gente vai fazendo a toxina, parou de malhar o músculo vai relaxando e para de contrair e fazer ruga. Eu falo que é que nem pegar uma folha de ofício, tu amassar e depois ir desamassando, né? Não vai conseguir esticar tudo 100% depois. Sim. Então, quanto antes começar, melhor. Então, eu acredito que seria ou um procedimento para flacidez, ou um procedimento de toxina, botox para a área dos olhos, ou até um tratamento de pele, né? De skincare, de um laser para melhorar, porque nessa fase da vida, com 25 anos, a gente ainda tem mais produção de sebo, né? De glândula, já passou um pouquinho a adolescência, mas ainda pode ter um pouquinho mais de espinhas e acne aí. Doutora, a gente vê realmente muitas mulheres procurando cada vez mais cedo por toxina, né? Os homens, eles têm uma faixa etária que eles chegam ao consultório, porque o homem jovem, ele também procura? Geralmente é um pouco mais tardio, tá? A nova geração já está se preocupando e procurando antes, né? Que nem eu te falei da questão do capilar, pacientes de 20 e poucos anos. Mas a média é uns 40 a 45 anos. Eles já deixaram amassar a folha de ofício. Geralmente eles procuram nessa época. Quando eles veem que já está ruim, aí eles procuram a clínica dermatológica, tá? Esse é o padrão geral, tá? Por isso que a gente faz essa campanha dos homens começarem a se cuidar cada vez mais cedo, né? Mas essa nova geração já está vindo com uma mentalidade diferente, né? Mas a maioria dos homens procuram com essa faixa etária, 40, 45. Maravilha. Ai, teria tanta coisa para perguntar ainda, nosso tempo já terminou. Doutora Gabriele, que prazer te receber. Eu tenho uma admiração pela doutora, assim, um respeito pelo teu trabalho, uma admiração. Procedimentos lindíssimos, uma questão ética, de cuidado, de afeto também. E isso não é para qualquer profissional. Então, muito obrigada. Admiração recíproca, pode ter certeza. Muito obrigada. Podemos reforçar aí o Instagram, doutora? Tá. É Gabriele, com 2 L's e E, Adames Dermato. Que ótimo. Prazer te receber. Então, até a próxima. Até.